Olá, bem-vindos a esta visita guiada ao iGrow. Nesta visita guiada vou apresentar-vos uma breve visão geral das principais funcionalidades disponíveis no iGrow. As funcionalidades de gestão de conteúdos do iGrow estão agrupadas em separadores. Cada separador dá acesso a um determinado tipo de funcionalidades. Todos os separadores têm uma interface com o utilizador semelhante. No painel esquerdo, chamado Vista do Explorador, os items estão organizados em pastas virtuais. Há pastas virtuais definidas pelo administrador do iGrow e pastas virtuais que cada utilizador pode criar para organizar os seus items. O painel do lado superior direito exibe os items da pasta ativa na vista do explorador. O painel inferior, chamado Vista de Detalhes, exibe os detalhes do item selecionado no painel superior. Para cada tipo de item, documentos, registros de correspondência, entidades, etc., você pode ter um número qualquer de propriedades personalizadas. O separador dos documentos agrupa as funcionalidades disponíveis para criar, gerir e controlar os documentos e os metadados que lhes estão associados. Você pode ver os metadados de um documento, as versões, os documentos relacionados, o histórico dos fluxos de trabalho de circulação e aprovação e os tópicos de discussão do fórum. O acesso a um documento depende das suas permissões. O acesso é controlado por utilizador, grupo de utilizadores, projeto ou equipe e departamento. Os comentários estão associados às versões dos documentos. Você pode solicitar uma notificação sempre que houver uma mudança no estado do documento. Você pode criar documentos a partir de modelos e usar assinaturas digitalizadas e digitais nos processos de encaminhamento e aprovação. As políticas de retenção são automaticamente atribuídas na criação do documento, de acordo com as definições criadas na configuração inicial do iGrow. Você pode usar pesquisas de texto completo e pesquisas em metadados e guardá-las para uso posterior. O jardim do iGrow para as aplicações de escritório, do Microsoft Office e de projeto do AutoCAD e Inventor permitem aos colaboradores da empresa criar e editar os documentos nas aplicações com que estão habituados a trabalhar e guardá-los no repositório do iGrow sem ter de sair destas aplicações. O separador dos registros de correspondência agrupa as funcionalidades disponíveis para criar, modificar e gerir os dados dos registros de correspondência. Os registros de correspondência são usados para registar as informações sobre a origem ou o destino dos documentos recebidos ou enviados como correspondência. Você pode ver as propriedades de um registro de correspondência, os documentos anexos, os registros de correspondência relacionados e o histórico dos processos de circulação e despacho. Se houver mais do que um documento anexo ao mesmo registro de correspondência, cada um deles pode ter as suas permissões de acesso. Você pode imprimir códigos de barras com a identificação do registro de correspondência nos documentos anexos. Conversas de e-mail podem ser fácil e convenientemente registadas no iGrow. Uma vez registado o primeiro e-mail da conversa, os e-mails seguintes herdam por defeito os seus metadados. Pode digitalizar documentos a partir do iGrow e associá-los automaticamente ao cartão de classificação do registro de correspondência. Circular esses registros de correspondência e os documentos anexos usando fluxos de trabalho estruturados e não estruturados. Pode pesquisar nos metadados dos registros de correspondência e guardar as pesquisas para uso posterior. A partir do momento em que o estado do registro de correspondência passa a encerrado, você deixa de poder alterar qualquer informação que lhe esteja associada, a menos que tenha permissões para reabri-lo. Pode solicitar notificações para alterações no estado dos registros de correspondência sempre que o pretender.
O separador das tarefas agrupa as suas tarefas pessoais e as dos fluxos de trabalho empresariais em que participa. Você pode facilmente verificar as suas tarefas a fazer, em atraso, e as que atribuiu. Pode igualmente consultar os seus fluxos de trabalho em curso, atrasados e terminados. Você pode criar tarefas pessoais e anexar-lhes arquivos, registros de correspondência, contactos e entidades. Atribuir e delegar tarefas a outras pessoas, marcar tarefas para seguimento, criar lembretes, assinalar tarefas como confidenciais e definir a periodicidade das tarefas. O acesso aos fluxos de trabalho é controlado por utilizador e por grupo de utilizadores. Pode iniciar fluxos de trabalho de circulação e de aprovação, estruturados e ad hoc, de acordo com as suas permissões. Pode definir notificações de início e de conclusão de tarefas, criar lembretes automáticos e adicionar novos documentos de suporte à próxima tarefa. Você pode pesquisar em campos de tarefa e organizar tarefas e processos em pastas pessoais. O separador dos projetos permite que os gestores de projeto criem e administrem espaços de trabalho de projeto ou de equipe, promovendo a colaboração de conteúdos entre equipes globais com facilidade e segurança. O número de espaços de trabalho de projeto que podem ser criados não tem limite. Para cada área de trabalho de projeto, é possível definir as permissões de acesso aos dados do projeto, definir papéis e atribuir-lhes utilizadores e criar propriedades de projeto personalizadas. Para cada área de trabalho de projeto, pode ainda redefinir as permissões de acesso a atribuir por defeito aos documentos. Os membros da equipe, clientes e fornecedores irão aceder aos conteúdos de projeto de acordo com as suas permissões de acesso. Pode especificar qual o destino a dar aos documentos de projeto uma vez encerrado, garantindo a aplicação de regras de gestão e aumentando o controle. Pode limitar os valores dos metadados e das entidades disponíveis para os membros do projeto classificarem documentos e registros de correspondência. Pode criar fluxos de trabalho específicos do projeto e utilizá-los na circulação e aprovação de documentos. Cada área de trabalho de projeto tem um fórum. Para os elementos de projeto discutirem problemas, partilharem ideias, apontarem erros e preservarem o know-how do projeto. O separador arquivo físico agrupa as funcionalidades que são úteis para gerir documentos físicos. Só os colaboradores com permissões de acesso apropriadas podem aceder ao arquivo físico. Pode ter tantas propriedades de arquivo físico quantas as necessárias. Ao arquivar um documento, pode atribuir valores a estas propriedades para localizar o documento. Por exemplo, você pode especificar o edifício, o corredor, a prateleira e a pasta como propriedades e atribuir-lhes valores quando arquivar o documento. Podem ser classificados e arquivados no arquivo físico documentos que não tenham ainda sido digitalizados. Neste caso, não há nenhum ficheiro anexado à ficha de classificação do documento. O responsável do arquivo pode facilmente verificar que documentos foram solicitados, informar o requisitante da sua disponibilidade, registar a sua devolução e quaisquer anotações pertinentes e verificar quais os que aguardam devolução. O fluxo de trabalho das requisições é iniciado quando um utilizador solicita uma cópia física. Para cada documento físico é possível ver os seus metadados, os originais e cópias existentes, as requisições existentes e o histórico das que foram feitas. Os documentos finalizados para destruição, de acordo com as políticas de retenção, podem ser facilmente acedidos. O responsável de arquivo pode confirmar ou alterar as políticas de retenção. Obrigado por assistir a este vídeo.